Olá, o meu nome é Constanza Maria, sou estudante da Escola Politécnica da USP, cursando Engenharia Mecatrônica. Hoje apresentarei o trabalho desenvolvido durante a minha iniciação científica. O tema da minha pesquisa é a análise do comportamento tribológico de compósitos de matriz metálica reforçados com nanotubos de carbono. O nosso grupo de pesquisa é composto por mim, como estudante, o meu orientador é o professor Rodrigo Estotero, como co-orientador é o professor Rodrigo Martins e o colaborador é o professor José Maurício Rosolém, da USP de Ribeirão Preto. Bom, a motivação desse projeto vem da crescente necessidade por materiais com melhor desempenho mecânico, leveza e maior eficiência energética. Esses requisitos são cruciais em indústrias como a aeronáutica e a automotiva, que exigem componentes com alta resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. O reforço dos materiais de matriz metálica, ou MMCs, com nanotubos de carbono, surge como uma solução promissora, oferecendo propriedades mecânicas e tribológicas avançadas. O objetivo principal dessa pesquisa é investigar, então, o comportamento tribológico dos MMCs reforçados com nanotubos de carbono, analisando principalmente o coeficiente de atrito e a resistência ao desgaste. Dentre os objetivos específicos, eu destaco dois. O primeiro é analisar as propriedades de uma combinação com compósitos de matriz metálica a partir do alumínio, obtidos através do processo de sinterização por plasma, ou spark plasma. E segundo, realizar ensaios experimentais de atrito e desgaste, utilizando normas reconhecidas da ASTM para quantificar o desempenho desses compostos. Dentre os nossos métodos e procedimentos, eu destaco o nosso processo de fabricação, que, como eu mencionei, será o Spark Plasma. Esse processo ele proporciona uma dispersão mais homogênea dos nanotubos de carbono na matriz metálica, garantindo maior controle sobre as propriedades mecânicas e tribológicas dos materiais. Falando rapidamente sobre o processo de sinterização por Spark Plasma, essa é uma técnica avançada utilizada para consolidar pós metálicos, cerâmicos e compósitos. Ela utiliza pulsos de corrente elétrica de alta densidade que geram calor diretamente nos materiais, acelerando o processo de sinterização, como é possível ver no vídeo. Durante o processo, os pós do material são colocados em um molde e submetidos a uma alta pressão. A corrente elétrica passa através dos grãos do pó, gerando faíscas, plasma entre eles. Isso resulta em um aquecimento rápido e uniforme, promovendo a fusão das partículas sem a necessidade de temperaturas tão elevadas como em métodos convencionais. A maior vantagem da sintetização por spark plasma é a capacidade de produzir materiais mais densos e homogêneos em um tempo muito menor do que os processos convencionais, sem falar do controle mais preciso da microestrutura, que é essencial para garantir propriedades tribológicas de compósitos reforçados com nanotubos de carbono. O teste tribológico Pin-on-Disk está associado à norma ASTM G99, que é um método que define o teste de desgaste por deslizamento utilizando o aparelho de Pin-on-Disk, como é possível ver nesse vídeo, uma demonstração pequena e curta sobre como é esse método. E esse ensaio ele mede o volume de desgaste e o coeficiente de atrito dos materiais. Eu destaco mais duas outras normas, a ASTM G133, que é o teste de deslizamento linear utilizado para caracterizar a resistência ao desgaste, complementando os resultados obtidos pelo método do Pin-on-Disk. E por último, a ASTM G190, que é o guia que fornece diretrizes para o desenvolvimento de testes de desgaste, garantindo que os ensaios simulem de forma precisa as condições de aplicação industrial dos materiais. Bom, embora o processo ainda esteja em fase experimental, a gente espera que os compósitos reforçados com nanotubos de carbono apresentem 1. Redução significativa no coeficiente de atrito e 2. A maior resistência ao desgaste. E esses resultados eles poderão evidenciar as vantagens competitivas dos MMCs reforçados com nanotubos de carbono, posicionando eles como materiais de alta performance para indústrias exigentes, como a aeronáutica, aeroespacial e para a produção de microeletromecânicos, sensores microeletromecânicos, né?
Com a validação dos nossos resultados experimentais, a gente pretende aplicar os compósitos reforçados com nanotubos de carbono em aplicações industriais reais, principalmente em sistemas que exigem alta resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. Essa pesquisa poderá ser expandida para investigar diferentes combinações de materiais e condições de uso, ampliando as possibilidades de inovação tecnológica em setores críticos. Essas são as nossas principais referências utilizadas no trabalho. Eu gostaria de agradecer ao meu orientador, a Escola Politécnica, ao Departamento de PMR e aos professores Rodrigo Martins e José Maurício Rosolém pela colaboração. E eu deixo aqui a minha informação de contato. Muito obrigada.